Então tá bom, agora é sério. Agora é sério. Então tá bom, gente, é isso. Capítulo 4. O título do Capítulo capítulo 4. 4. Ai, sabe? Observar sem Capítulo avaliar. Alguma dificuldade em observar sem avaliar? 3. Não é capítulo Nenhuma. 4, Ah, capítulo capítulo 3. 3. Capítulo 3. 3. Desculpa. Não antecipa os bagulho aí. Não vou não. Tá muito ruim para eu ver. Vocês têm o PDF mesmo, assim, porque eu vou deixar acho que no meu coisa, porque eu fico no Drive e ele tá abrindo como é que fala? Desconjuntado às vezes, tem que ficar caçando. Configurado? Isso, desconfigurar. Depois você Então o meu PDF tá ruim também, Bru. Acho que foi você que me mandou, acho que tá igual. O outro que eu tenho, que é aquele que você não consegue abrir, tá melhorzinho. Eu não consigo abrir? Me manda ele de novo, vou tentar. Fazer o download e deixar no computador. Eu uso o que vocês mandaram e tá bom. Só que eu uso aqui. Então, ele não era ruim, ele era ótimo, mas de um tempo pra cá, quando ele coloca aquelas coisas de pergunta, de tipo, que eu imagino que deve ser quase como uma tabela, ele fica tudo comido, sabe? Sim, é Mas bem enfim, nessa parte mesmo. né? Nessa parte que fica ruim. Tá, então tá bom. Como que quem quer começar falando sobre essa tranquileza chamada observar sem avaliar? Ou Eu vou então, observar essa variante. o que a gente entende, o que você entende, né? O que a gente entende sobre observar sem avaliar? Para começar daí, né? Teoricamente é aquilo que a gente aprende na escola que seria, tipo, sei lá, ser neutro, né? É a ciência pura, né? Você não envolver as suas emoções na observação. Simplesmente relatar o que está acontecendo. Que Teoricamente é o que isso a gente daí. aprende no jornalismo, né? Teoricamente. Isso, ser neutro, como se fosse possível. Porque o nosso óculos já tá aqui, né? O nosso olho, ele já fica um pouco difícil, né? A gente vê o que a gente quer ver, né? Que a gente consegue. Exatamente. Por isso que eu acho que o jeito mais fácil é sempre tentar explicar pelo que a gente está sentindo, né? Mas enfim, o que você entende aí? Bora lá. O que você ia falar, Tereza? Fala, Tereza, bateu um negócio aí para falar. Solta. Não, é que você falou do sentimento, mas a ideia é justamente você se afastar, né, um pouco desses sentimentos quando você for observar o que o outro está fazendo. Então, é isso que eu fiquei um Né? pouco confusa, assim, porque, por exemplo, mas eu entendo que é você não colocar sentimento ou advérbio nem nada do outro, mas você pode, eu acho que te ajuda a você falar o que você está sentindo. Mas você tem que conseguir separar essas duas coisas. Você tem Isso. que meio que brincar de robozinho, assim. Tipo, se eu fosse um robô e tivesse que relatar o que aconteceu, tipo, o que você ia falar, sei lá, né? Ele dá os vários exemplos aqui, né? Tipo, Sim. a gente já fala preguiçoso. E aí, né, enfim, O negócio do na verdade. cozinheiro eu achei surreal. Mas Qual que era? Eu não lembro. Que ele fala que você não vai falar que a pessoa é cozinheira. A pessoa, ela tá ali É, cortando alimentos e é, misturando junto. isso. Mas e aí, como que... Eu acho que Porque, isso é um exagero, né? Porque assim, a gente já tem umas convenções, né? Eu sei o que é cantora, eu sei o que é cozinheiro. Eu acho que isso é é, só para dar uma cutucada na gente e desnecessária, como é porque que... sim, a E gente às faz isso. vezes a gente usa isso como referencial, Isso. Isso. né? Como descrição de quem está Isso. falando, daquele cozinheiro, daquele... Isso. É assim, porque a gente precisa minimamente conseguir conversar, né? Ou Mas apresentar, isso. não sei. Eu também achei um pouco estranho isso. Mas eu acho que é só para dar uma chacoalhada mesmo, para a gente ficar esperto, né? Mas de fato, o que eu acho que a gente tem que tomar mais cuidado é com as avaliações. Eu estava conversando esses dias com um amigo que estava falando isso. Então, porque no último lugar que eu trabalhei, sabe, o meu chefe era assim, assim, assado, né? Aí eu falei, então, às vezes não é isso, era como você fazer a leitura, não necessariamente era como ele você se sentia mal porque ele fazia determinadas coisas, mas o que ele fazia? O que você via ele fazendo?
ele convidar o seu amigo, o seu colega de trabalho da sua mesa para um cafezinho. O que você via? O seu chefe chamar o seu colega de trabalho uns minutos antes da reunião para um cafezinho. E aí depois, na reunião, magicamente, o seu amigo tinha informações que você não tinha. É isso? Olha esse magicamente aí, ó, já tá alfinetando. Exatamente. No livro que eu acho que ele dá um exemplo bem bom da reunião com o diretor. Não sei Então, se para mim vocês ficou muito. lembram. Eu não consegui, porque para mim essa hora ficou muito. Eu tinha que ficar catando Me lembra, por cavaco, favor. assim. Fala aí. Então, ele. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Chamaram ele lá para fazer. Tá na. Ah, dos professores? Dos professores, Ah, tá isso. bom. Uhum. O diretor, que aí, tipo, chamaram ele para intermediar. E aí ele perguntava, mas o que o diretor tá fazendo que não tá de acordo com o que vocês querem? Ele fala mais que a boca. Tá, mas isso daí, falar mais que a boca não é uma coisa que uma pessoa consegue fazer, né? Tipo, Aí ele falou que ele foi desmiuçando, assim, e ele falou até que teve dificuldade. Eu acho que às vezes é isso mesmo, eu acho que às vezes a gente tem muita dificuldade de entender qual que é a ação que tá por trás do nosso sentimento. A gente não consegue enxergar. Exatamente. E eu entendi que ele só conseguiu entender quando ele viu a reunião acontecer, né? E aí ele viu os professores virando os olhos e o diretor falando mais que a boca. E aí ele entendeu qual que era o problema, né? Mas eu acho que isso é um baita de um exercício, né? A gente conseguir se descolar, segurar a onda, mesmo porque diante de uma mesma situação, se a gente vê uma situação, se nós três aqui for descrever uma situação, cada uma vai descrever de um jeito. Por quê? Porque cada uma vai pegar em alguma coisa. Então, se a gente está vendo a mesma cena, a gente vai ver de maneira diferente, porque a gente tem repertórios diferentes, a gente tem, sei lá, referências diferentes. Então, o que uma vai olhar, a outra não vai olhar, o que uma vai se doer, a outra nem vai ver. E aí a gente vai relatar a mesma situação de maneira diferente, né? Então, por isso que não tem uma verdade absoluta, a gente precisa lembrar disso. Eu já passei por diversas situações, assim, que depois da situação eu ia conversar com meus amigos e eles falavam uma coisa e eu falava, não, gente, isso não aconteceu. Fala a verdade, você nem tava lá. Dormiu, Pô, irmão? acabou de rolar a situação, você vai conversar, a pessoa fala, você viu o que aconteceu? Não, isso não aconteceu, tipo... Minha mãe e minha irmã, quando eu era bem adolescente, acho que eu devia de ter, eu acho que uns 15, 16 anos, a gente teve uma briga muito feia, nós três. Muito feia. Eu lembro, assim, vagamente dessa discussão. E quando a gente fala sobre essa briga hoje, a gente chega a rir, porque, assim, parece que foram coisas completamente diferentes. O que eu lembro, assim, era uma coisa, o que a H lembra era outra, e minha mãe, então, outra coisa diferente. Muito esquizofrênico, né? Mas eu Então, acho que isso é porque tem uma parte aqui no livro que ele fala uma coisa que eu acho que, assim, resumiu o capítulo inteiro, assim. Ele fala, quando combinamos observação com avaliação, as pessoas tendem a receber isso como crítica. isso. E, gente, Então quem que vira tipo nunca teve uma uma bola de DR? neve, né? Exatamente, pelo amor de Deus, DR, aqui na DR, eu lembro uma vez com o meu primeiro namorado, o Vitor, eu lembro uma vez que a gente tava, né? Eu já nem sabia mais do que a gente estava conversando. Aí tinha uma hora que eu comecei a perceber isso, eu lembro que eu falava para ele assim, peraí, a gente entrou em briga sobre briga, não vamos entrar em briga sobre briga. Vamos tentar focar pelo que a gente tá... Qual que é o mesmo problema? Porque eu já nem sei mais, né? Porque senão a gente fica nessa, né? E aí fica uma loucura. E aí também nessa de você não dar espaço para o outro falar, o outro não escuta, o outro não é ouvido, e aí só piora. É aquilo, né? Se eu chego para você e falo, Tereza, você é louca? Como é que tal coisa? Pronto, a Tereza falou, o quê? Sou louca? Não sou louca, eu só fiz tal coisa. Isso é muito difícil. E eu acho também, assim, uma coisa, é que o nosso jeito de viver, por exemplo, no trabalho, né, nos escritórios, na maneira como as dinâmicas funcionam, a gente não tem espaço para abrir uma conversa assim,
eu acho, né? A partir imagina uma situação de trabalho. Para quem que você vai recorrer para explicar uma situação esquisita que você está vendo do seu chefe? Você vai acabar o quê? Julgando, falando, vai começar a fofoca, enfim. O ambiente ele também não é propício, né? Para eu falar, olha, eu não me sinto bem quando eu vejo o meu chefe chamando o outro para tomar um café antes da reunião. Sei lá, sabe assim? Como fazer a administração dessas emoções, desses sentimentos, a gestão disso Mas tudo? é que eu acho que no trabalho, ainda mais assim, se você pegar o trabalho num sentido mais, tipo, de você trabalhar numa empresa grande e tal, o que a galera preza é você não ter emoções, sabe? Tipo, você vai lá só para fazer o seu trabalho. Só que é impossível isso. Impossível. Porque não existe, nós não somos partes, a gente é uma coisa só. Então não existe a Rê tá trabalhando. A Rê está. Não! A gente é um ser integral, não tem isso de ai, deixa os seus problemas para fora. Não dá. A gente tem que aprender Exatamente. a fazer a gestão de tudo isso, de equilibrar, porque não, vamos supor, eu sou mãe, tô com meu filho com uma questão X, existe isso, de eu chegar no trabalho, ou então de eu chegar em casa e tive um dia ruim no meu trabalho, né? Ou então um dia muito feliz, e aí eu tenho que engolir talvez a minha alegria do trabalho, porque em casa está uma situação X. Como é isso? Não dá. Então, mas eu não sei como que a gente chegou aqui, Bruna, mas a gente chegou nessa situação que é assim, entendeu? Se você, Sei como é que foi isso. principalmente sendo mulher, assim, sabe? Se você chegar no trabalho e você deixar a sua emoção transparecer, pronto, é mulher, é chorona, não dá pra, né, tá de TPM, Uhum. sabe? Todas essas coisas que a gente A já gente cansou de escuta. ouvir, né? Se chorar, não pode chorar. Imagina, não pode chorar, gente? Como que não pode chorar, Não gente? pode Como que chorar. você vai virar um robô? Então faz logo uma porra de um robô e coloca lá pra trabalhar, velho. Me deixa em paz. Mas eu acho que aí também é um. Eu acho que talvez isso surgiu por causa dessas confusões, porque é uma bola de neve, talvez, sei lá. Tipo, você tenta não expressar suas emoções, mas é impossível. Aí você vai expressar suas emoções, porque você vai, tipo, misturar a sua observação com as suas emoções, e aí já vai virar uma treta, porque você vai falar e a pessoa vai entender já como uma crítica. E aí já, tipo, e aí a pessoa também já vai ficar puta, e aí, tipo, você tentando esconder as suas emoções, você só cagou tudo na real. É, porque Quando você teria vai. sido muito mais fácil lá no começo você já ter falado, expressado, E- tipo, a sua emoção de verdade. porque se você estiver embriagado pela sua emoção, você vai ter dificuldade para ver as coisas tal como são, né? O que eu estava pensando, não que seja fácil, não que Ah, seja para, é simples, muito mas fácil, eu assim, sei. pelo que eu entendi do capítulo, e agora conversando aqui com vocês, talvez quando eu estiver observando o outro, eu tento me afastar das minhas emoções, porque aí vai vir um monte de complicação minha e tal, em cima do outro, que era aquilo que a gente estava falando naquela hora, né? Tipo, que vem, né? Igual o Bru falou, a situação da briga da família, cada um vê de um jeito e tal, porque cada um tem a sua carga emocional, né? Mas aí, a partir disso, se alguma coisa me incomodou, aí eu vou começar a me observar e tentar entender em mim o que está acontecendo em mim, por que aquilo do outro Doeu. está me incomodando. Sim, é uma observação constante. A gente vai encontrar o nosso lugar de observadora, né, Rê? E aí a gente vai observar as nossas emoções e as nossas sensações, não é isso aí? Olhar, sentir, É perceber a isso. sola do pé. Não, mas eu acho que é isso mesmo, é porque eu acho que a gente foi. Ele fala um pouco também da linguagem, né? Que a nossa linguagem, Isso, puta, é ela verdade. Ah, ferra, assim. Isso é uma coisa que eu gostava muito na faculdade, a gente tinha aula de linguística.
E eu achava muito louco porque tem pessoas que estudam, eu ainda acho muito louco como as diferentes línguas e as construções dela influenciam não só na personalidade das pessoas, como, tipo, as facilidades e dificuldades que elas têm durante a vida. Então, tipo, provavelmente se você é brasileiro e você fala português, você vai ter umas facilidades e dificuldades de acordo com a língua, que um alemão não vai ter, que um americano vai ser completamente diferente. Então, a nossa linguagem também é muito limitante, porque ele até fala aqui num pedaço que a nossa linguagem é muito estática e não fluida, né? Que é a parte que ele fala também do cozinheiro. Tipo, eu acho que o certo seria a gente falar a pessoa está cozinheiro e não a pessoa é cozinheiro. Exato. Eu Tipo, tive uma chefe seria... que fazia isso, que ela falava, eu estou diretora-presidente, eu não sou diretora-presidente. Ela falava isso o tempo Exatamente, inteiro. porque, né, pode trocar a qualquer momento, isso não te representa de maneira alguma. Exato. E ela está cozinheira ali na cozinha, mas na hora que ela está, sei lá, fazendo outra coisa, ela está outra coisa, Sim. né? E aí também tem essa questão da nossa linguagem que atrapalha. Então são muitos obstáculos que eu acho que a gente tem que. Porque às vezes a gente até pode ser que entenda o que está acontecendo, mas a gente não consegue expressar. E aí, quando a gente não consegue expressar, também já cagou tudo. Tem que observar para ver se a gente encontra a palavra. Quem aqui, né, gente, nunca teve uma discussão que foi para um lado porque você usou uma palavra que para você não tinha. Tá, aí você fala, tá bom, pode ser outra coisa, mas daí a pessoa já se doeu num grau e daí fica ali, ó, horas e horas. Ou então uma conversa que se estende, porque quando você vai ver, é só porque você usou uma palavra que para outra pessoa tem um significado ou um peso, para você nem é tanto assim. Até você falar, não, tá bom, esquece essa palavra, vamos trocar. Então tá, não é assim, geralmente, tá bom, não é que é geralmente, mas assim, então tá bom. Eu já percebi algumas vezes, sei lá, né? Porque às vezes as pessoas também têm uns ranços com umas palavras e é difícil. Eu acho legal Isso é esse uma coisa cuidado que ele de fala fazer também. limpo, né? Usar limpo. No jornalismo a gente aprende isso, né? A você escrever sem adjetivo. Cuidado, né? Com o que você vai colocar, né? Ele até fala bastante. Eu acho que foi uma dica assim que eu anotei para mim, assim, porque eu sou uma pessoa que eu faço muito isso. Eu generalizo e eu exagero. Eu também. Então, então eu tô tentando assim deixar esses adjetivos de fora, assim, esses não é adjetivo, é outra coisa. Enfim, os jamais, sempre, essas coisas não é adjetivo. Você que é É jornalista, isso tem que saber, advérbio? Bruno. Não sei, É se advérbio, isso. acompanha o verbo, é advérbio. Então, essas coisas que, tipo, generalizam muito. Então, Ó, aqui, ó, assim, ó, 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 parou. Você sabe que eu sou jornalista? Eu não sou jornalista. Eu nunca, nenhum dia fui jornalista. Por acaso tem um papel que tá escrito lá que eu sou. Tem um número, inclusive, mas fora isso. então, essa foi uma diquinha, assim, que eu achei que, tipo, me ajudou um pouco. Tentar me manter nesse lugar do observador, assim, e ter uma comunicação mais clara. Não falar sempre, porque você sempre não sei o que lá. Provavelmente não vai ser sempre. Provavelmente não vai ser nunca, assim. Alguma vez a pessoa deve ter feito alguma coisa diferente, mas é que por essa tendência Todas as vezes de que bate, generalizar dói. e exagerar, aí pega mais pesado. E, assim, 99% das vezes acho que não vai ser verdade uma afirmação dessas. Sim, total. Essa parte para mim foi bem interessante, porque eu não sei se a Rê sabe, a Bru sabe, eu sou professora. Então, muito das coisas que eu tô vendo nesse livro, eu tô até ansiosa, vontade de compartilhar com os meus colegas de trabalho, assim, porque maravilhoso. E muitas coisas que eu vejo, né, no dia a dia. E essa questão da linguagem, eu estava observando tanto que eu faço com os alunos, ou, sabe assim, então, porque fulaninho nunca presta atenção na aula, fulaninho sempre tá não sei o que, sabe assim? E aí eu li, eu falei, então vamos começar né, vamos começar a observar melhor, então, né, vamos prestar atenção em como que você está pensando,
porque você está comunicando dessa forma, né? Para a coordenadora, para a orientadora educacional, sei lá. Então, eu vou começar a cuidar como eu estou pensando, porque eu, né, eu estou me expressando da forma que eu estou pensando, né? Então, essa parte que ele deu todas essas dicas, eu grifei também tudo, eu achei. É a gente cuidar como também como a gente percebe, então, por exemplo, como você percebe os seus alunos, né? Por que tal coisas te saltam mais aos olhos? E você acaba rotulando, né, os outros. No meu caso, eu acabo rotulando os alunos, né? Então tem que cuidar também. E Mas até a o gente prático faz. que fala do. A gente faz, a gente. Não só Eu com os acho alunos, que né? Com todo Faz mundo. muito isso. O tempo ele inteiro. fala aqui do filósofo que o cara falou. Eu até tive que ir procurar no dicionário aqui uma parte. Porque ele fala do que o filósofo falou que observar sem avaliar é a forma mais elevada da inteligência humana. Aí ele fala, quando eu li essa afirmação pela primeira vez, o pensamento, que disparate, passou pela minha cabeça. E aí eu percebi que eu não sabia o que era disparate, porque não fez sentido nenhum o que eu achava que era disparate nessa frase. Eu tinha que ir procurar no O dicionário. cérebro dele falou que disparate? É. Tá. Acho que eu Não, entendi. não o cérebro dele, foi o pensamento O dele, né? pensamento dele, isso. O sim. pensamento dele, que disparate, sim. Qual que é a frase de novo? Lê de novo, Rei, fazendo por favor. Observar sem avaliar é a forma mais elevada de inteligência humana. Sim. Mas e aí, como é que foi a sua experiência com a pesquisa no dicionário? E fez sentido depois? Então, aí eu fui procurar e eu vi lá, né, tipo, disparate, substantivo masculino, dito ou ação ilógica, absurda ou fora da realidade. Aí eu falei, que legal, aprendi uma palavra não. Sim, mas então, aí eu lembrei de novo, acho que foi, não sei se foi o primeiro encontro nosso aqui ou o anterior, que pra gente também não ficar nessa noia, então, do não julgamento, né? Porque eu acho que é uma linha muito tênue, porque a gente está avaliando o tempo inteiro para eu saber se eu vou, para eu saber se eu não vou, né? Porque daí também tem aquela brisa da gente se conectar com a nossa intuição, para perceber o feeling, para saber se estou com medo mesmo, então eu não vou, né? Então, assim, eu acho que é um ajuste muito fino. E para variar, eu acho que a gente roda e cai na mesma história, que é o quê? A gente está no momento presente, está conectado com o momento presente. Porque mesmo quando eu, por exemplo, estou numa situação com a Rê, eu tô sentindo que o que ela tá fazendo me afeta, né? E aí eu vou sentir várias coisas. Mas aí eu acho que é para não me distrair nesse julgamento, né? E é para eu tentar ficar presente, porque se eu tô ali presente, eu vou conseguir entender o que aquela experiência tá me fazendo, né? Então eu tô sentindo coisas, então o que eu consigo aprender com essas coisas? O que é realmente a Rê tá falando, né? Eu acho que tá dando para entender o que eu tô falando? Ou tá muito só na minha cabeça que tá funcionando? Não, eu acho que entendi, Bruno. Eu vou tentar repetir o que você disse, assim. É que eu acho que é um pouco daquilo que a gente estava falando antes, que a gente tenta não ter as nossas emoções. E a partir do momento que a gente assume que elas estão aí e que, tipo, não vai ter como a gente não levar elas em consideração, a gente consegue entender um pouquinho melhor o que é o observar e o que é o avaliar. Isso. Porque senão a gente mistura tudo. Isso. Eu acho que assim, a gente só não pode se precipitar, porque a gente vai sentir, e se a gente realmente sentir e estiver ali, é aquela mesma história, a gente está parecendo um disco riscado. A gente vai agir ao invés de reagir. Uhum. Porque, né? Porque daí eu consigo ir mais no tom. Lembrando que eu só posso ir no tom partindo de mim. Então, eu só sei de mim. Então, eu só sei das minhas sensações. Eu não sei das suas. Então, eu não posso te julgar ou te rotular, porque eu não sei. Deu para entender? Só que se a gente está presente, eu consigo saber o que aquela experiência
tá fazendo comigo. E sabe o que eu achei o mais louco desse capítulo? É o mais difícil de relacionar com autoconhecimento até agora pra mim. Porque ele é... Eu acho que ele é muito mais Você acabou de falar o fácil... tempo inteiro, Rê, disso. Agora eu fiquei perdida. Não, eu não falei. Eu falei de me relacionar com os outros, né? Tipo, é muito Mas você, fácil usar essa... mas você tá falando das suas emoções. Isso não é autoconhecimento? Sim e não, mas da comunicação não violenta comigo mesma. Porque aí, quando você vai aplicar isso com você mesmo, você não tá numa conversa com outro, você não tá aplicando numa conversa com outro, você tá aplicando numa conversa com você mesmo. Então, você vai, tipo, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Hoje de manhã, por exemplo, eu não conseguia trabalhar de jeito nenhum. Tipo, não tava conseguindo me concentrar, não tava. E aí, eu comecei a me sentir mal, porque eu já, tipo, falando, Renata, você tá preguiçosa, não sei o quê, você tem responsabilidade, você tem que fazer alguma coisa. E eu não consegui, tipo, separar a observação de, tipo, Entendi. eu ver que eu não tava me sentindo bem e por isso eu não tava conseguindo me concentrar e já parti pro julgamento e já comecei a, tipo, me chamar de preguiçosa e me sentir mal. Sim. E aí eu achei que isso é muito É mais difícil, fácil hein? você fazer com relação ao outro. Com relação ao Mas, outro, você consegue, tipo, o que você sente em relação ao outro e o que você observa o outro fazendo. Quando você vira isso pra você, fica, tipo, muito mais difícil. mas o Rê, eu não acho que isso é uma coisa que a gente vai mudar do dia para noite, Ah, né? não, com Mas certeza não. você conseguiu uma coisa incrível, que é observar a forma como você estava se avaliando. A hora que você começou a falar, eu falei, nossa, olha como que, né? Que ela percebeu, ela realmente estava prestando atenção, né? Eu achei Sim, incrível. exatamente. Exatamente. E é aquilo que a gente aprende com criança, né? Por exemplo, se a criança tá irritada, uma amiga minha estava contando, né, que o filho dela estava fazendo o maior escândalo porque ia tomar banho e não queria tomar banho. E ela já começou, por exemplo, então, a brigar e rotular. Poxa, mas você que já tem, né? Você que tá com preguiça de tomar banho, tem que ir. Tá. Sendo que daí ela parou um segundo, desceu, olhou pro olhinho do filho dela, viu o que ele queria, era uma coisinha simples e boba, resolveu em 5 minutos nem isso e ele tomou banho. Então, às vezes também é isso, né? A gente, de novo, a gente acalmar, baixar a onda, trazer a presença. Ah, não tô produtiva agora. O que será que eu tô querendo? Sabe? Qual que é a minha necessidade por trás disso? Porque daí, se a gente atende, a gente consegue resolver e sair disso mais rápido do que a gente entrar no comportamento neurótico, né? De ficar, então... Ou então ficar dando muito em ponta de faca, né? Tipo, não, eu vou aqui, ó, vou aqui tentar. Porque aí fica 3 horas fazendo um negócio que não fica bom, depois tem que refazer, fica cheio de erro, né? Ao passo de que se às vezes a gente para, não quero, não quero. Então tá bom, não quero. Então eu vou levantar, vou tomar um banho, vou tomar um café, vou brincar com os cachorros, vou ver um episódio de Grey's Anatomy, por que não? E aí depois, tá. Era só isso? Então agora deixa eu fazer aqui o negócio. Mas é difícil, né? Porque assim, né, a gente, se tem o outro, eu tô vendo, a gente tá vendo o outro. Então tá fácil. Agora, se tá só a gente trancada com a gente mesmo, who cares? Eu vou sentar a lenha. Não? Então. Né? Ah, e outra, o outro, se eu trato mal, se eu não trato bem, eu posso perder, ele pode brigar comigo. Ele te avisa. Agora, se eu me trato mal, né? Foda-se. O pior que pode acontecer é eu parar de falar comigo. Né? Não tô Ele ligando. grita, vira uma discussão. Quando você trata com você mesmo, tipo, é horrível, porque a maioria das vezes você começa a se sentir um lixo dos dois lados, porque, tipo, do lado que tá sendo brigado, do lado que tá brigando, e, tipo, é um ciclo péssimo. E o corpo começa a gritar, né? Tem psoríase, né? Eu tenho um amigo meu, ele falou assim que ele já percebeu que o corpo dele já aprendeu que o único jeito dele parar, quando ele entra num looping desesperado de trabalho, é se ele ficar doente. E aí o corpo dele faz assim, vum,
começa a descomer, fica enjoado, ter piriri, aí vai para a UPA e faz exame. Não é nada, era só porque o corpo falou, ai, que dia, eu queria que você parasse um dia para você, por exemplo, descansar. Parou? Ah, tá. Quem manda nessa merda? Sou eu, né? Tipo, então a gente faz isso. Se a gente não, o nosso corpo grita, né? É o famoso caminho da dor, em vez do caminho do amor, né? Ah, para aí, ó. Vou dar uma de poliana. Mas a gente tá aqui, ó. Isso aqui que a gente tá fazendo é o caminho do amor. A gente tá, a gente tá exercitando o músculo do amor. É um músculo. A gente tem que a gente é muito bem, é muito mais fácil a gente ir no outro, né, do auto chibata, né, do auto qualquer coisa, auto boicote, auto blá 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 blá, né? Mas também agora a gente auto escuta, né, Rei? Você já conseguiu, né? Então, a gente consegue perceber que a gente está sendo violento, né? Com a gente mesmo, que a gente já está se rotulando. Porque se você não foi produtiva uma manhã, não quer dizer que você não é uma pessoa produtiva, que você não trabalha bem, ou que você não trabalha direito. Sei lá. Sim. Eu tava nessa pira e ainda lido com ela um pouco em relação ao Instagram, né? Então eu já parei de seguir todos esses marqueteiros digital que estavam me dando nervoso, porque daí eu já ficava sempre me sentindo o cocô do cavalo do bandido. Porque também tem isso, né? De você perceber o seu ritmo, o seu tempo, que não é nem melhor nem pior do que o de ninguém, é o seu, né? Então, se eu não sou, sei lá, se eu não produzo então exatamente como aquela pessoa, aquela que eu admiro tanto, né? Onde que eu me coloco diante disso? Como que eu me coloco? No acolhimento, no entendimento que eu sou eu e o outro é o outro, ou na chibata? Redes sociais para isso é péssimo, né? Péssimo. Eu acho que sem a rede social era mais difícil. Você ia se comparar o quê? Com o seu vizinho, sei lá o quê, como é que era, né? Com, não sei. É que agora a gente vê tudo de todo mundo o tempo inteiro. A gente pode se comparar até com a Gisele Bündchen, assim, sabe? Tipo, meu Deus, de pessoa. Então, é isso. Deixa, eu queria falar mais duas coisas, na verdade. Ele dá aquele exemplo lá no fim da palestra que ele foi dar, né? Uhum. E eu achei até legal porque esse é um que ele fala um pouco da dificuldade que ele teve, né? Porque às vezes ele não. Nem em todas as partes do livro, às vezes parece que ele fala que o negócio é fácil, né? Às vezes você tá lendo assim e você fala, ah, tá, beleza, facinho, Tranquilo. tranquilo. Isso aqui, amanhã, meio-dia, já tô proficiente nisso Dominando. aqui já. É. Exatamente. E no fim ele propõe um exercício também. Eu achei legal, não sei se vocês fizeram o exercício que ele fiz. propõe. Do João? Observação ou avaliação. Isso, é que ele fala. Ontem João estava com raiva de mim sem nenhum motivo. Tipo, Isso, exatamente. Por que raios eu Uau, sem nenhum sou um motivo, né? anjo. Tipo, como é que você vai saber, né, cara? Sou um ser E como humano é que você... maravilhoso. E Como também pode? assim, e também eu acho tanta coisa, tipo, é quando a gente se vê o ego do tamanho do mundo, de você achar que o João tá olhando pra você. Às vezes o João não tá nem aí pra você, ele nem te viu. E você, na sua grandiosidade, você tem certeza que ele está com raiva de você. E pior, não tem motivo. Às Tipo, vezes às vezes o João tá num péssimo dia, ele tá com raiva da vida. ele nem te viu. O João nem te viu, nem sabe. João nem sabe seu nome, João. O João tava só com dor de barriga. É. Ou então não, Coitado. então o João tava feliz e você que tava azedo e achou que ele tava com raiva. Né? Mas Tava azedo junto. é. E daí a Lúcia roeu as unhas enquanto ontem à noite, Lúcia. E esse aqui, gente? Ontem, Lúcia roeu as unhas enquanto assistia TV. De boa, né? Observação. Tranquilo. Observação, isso é boa, isso é boa. Tudo que é só descrição do que acontece, né? E Não? o Marcelo meio que que- não pediu minha Nossa. opinião durante a reunião?
Observação. Observação? Eu não acho que é observação. Observação, eu acho. Você não acha? Eu acho que não, ele tá Eu vendo? acho Às que é vezes... observação, mas você já tá julgando aí também. A pessoa Eu? que falou isso. Eu? É, Por já tá quê? achando que ele tá criticando. Tô falando, ele nem pediu minha opinião na reunião. Não, se eu falo que o Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião, eu entendo que é uma expectativa minha, que eu queria que pedisse. Não, E mas às aí, vezes mas não, às às vezes vezes ele nem Eu, era, mas às vezes não era para eu, ele, não era o caso, sabe assim? eu acho que depende da forma como é falado, né? Tipo, a Rê tá falando, nem pediu. Aí eu acho que tá, Aí mas eu já li me como parece. entendi. Então, não, eu li como uma descrição. E não importa se eu tinha expectativa ou não. O Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Ponto. Não importa se eu tinha expectativa ou não. Eu estou dizendo que ele não fez isso. Mas você E não acha que o provavelmente fato de ele você, pediu para outras pessoas. Porque se eu estou falando que ele não pediu minha opinião, talvez ele tenha pedido para outras mas pessoas. por que que isso foi relevante para você falar? Mas qual que é o problema de falar isso? É, Eu porque só estou falando. Eu só se estou a gente dizendo. percebeu, se você percebeu, Ah, mas eu só estou descrevendo. Ele não pediu minha opinião. Eu só estou dizendo isso. Eu não estou julgando, eu não tô emitindo um julgamento sobre o que ele fez. Eu só estou contando um fato, tá tudo bem? gente, eu acho que isso é só uma observação, mas aí eu acho que caberia uma emoção depois. A frase faria mais sentido pra mim. Tipo, eu fiquei chateada porque o Marcelo não pediu a minha opinião na reunião. Aí já seria tipo. Mas simplesmente essa frase eu também acho que não tem mas julgamento sabe por nenhum. quê? Mas ó, por exemplo, é que na minha cabeça é diferente assim, ó. Eu acho que não tô falando que tem julgamento, mas por exemplo, eu descrevi, eu vi o João, não, a Lúcia. Desculpa, eu já falando que o João roeu a unha, né? Quem roeu a unha foi a Lúcia. Eu vi a Lúcia roendo as unhas enquanto assistia a TV. Eu vi, Uhum. né? Agora, o Marcelo, ele só não me fez uma pergunta. Isso não é real, porque você, por exemplo, pode não ter visto isso. Eu Ah, acho. Entendeu? É isso que é que acho deu que para entender depende o um que eu pouco do falei? contexto. Depende um pouco do contexto. É. Porque imagina, tipo, se, sei lá, alguém vai lá e tá falando, tipo, o Marcelo pediu a opinião de todo mundo na reunião. Aí você vai lá e fala, o Marcelo não pediu a minha opinião na reunião. Neutro, ok. Ah, entendi. Agora, se, sei lá, você pensa num contexto que a galera já tá metendo pau no Marcelo, aí, tipo, você vai falar lá e fala, o Marcelo não pediu a minha opinião na reunião. Aí já parece que é ruim, mas eu acho que talvez com um contexto ficaria mais fácil da gente julgar se é ou não alguma Entendi. coisa. Exatamente. E eu acho também que ele trouxe essa cena porque deve ser algo meio frequente, né? Como a gente está falando Olha aí de uma situação você de trabalho. julgando. Não, mas não, de verdade, eu acho que essas cenas que ele trouxe são cenas meio lugar comum. Então Sim. ele está trazendo justamente para, me parece, ser uma forma justamente para mostrar uma possibilidade de como a gente pode expressar esse tipo de situação, porque deve ter o tempo inteiro, o fulano na reunião fez isso, não fez aquilo. Não, então você está. Então, mas é porque assim, eu acho que Marcelo não pediu minha opinião, eu ainda acho que eu tô falando sobre o Marcelo. Se eu tô falando sobre o Marcelo, eu estou dando pitaco. Eu acho que teria que ser assim, por exemplo, eu não tive oportunidade de dar a minha opinião na reunião enquanto o Marcelo falava. Não, mas você pediu para falar? É diferente. Não Não, tive mas oportunidade. Não tive não se oportunidade, mas sabe. você tentou falar? Não se sabe, da mesma forma que a gente não sabe do Marcelo. Mas é porque eu acho que se eu falo que o Marcelo não pediu minha opinião, eu tô passando a bola para ele. Assim, eu tô julgando alguma coisa Mas às dele, eu vezes a estou bola é achando. dele. Mas é que eu entendo que se a gente, quando a gente que tá falando, eu tenho sempre que tentar falar de mim. Eu tô tentando explicar por que eu acho que essa Aham. frase ela não é uma observação.
Eu Entendeu? entendi. Então, se eu fosse Eu entendi, reescrever essa eu entendi. frase, eu reescreveria assim, sei lá, eu não sei se faz sentido, mas, por exemplo, eu não dei a minha opinião durante a reunião enquanto o Marcelo falava. Porque daí eu tô falando de mim, eu não tô falando do Marcelo. Talvez falta um pouco de contexto, assim, pra entender melhor. Eu sempre tento imaginar, assim, não sei se você já viu, assim, tem uns sei lá, tem uns programinhas, uns algoritmos aí que eles descrevem o que tem na imagem. Tipo, você põe uma foto lá e aí o algoritmo fala assim, nessa imagem tem uma pessoa triste. Aí você vai lá e olha a foto, e aí, tipo, você vê que tipo, a pessoa tá chorando e tem, sei lá, um defunto no caixão, sei lá, você vê alguma coisa assim, muito que você consegue já interpretar, e aí já não é uma coisa objetiva, sabe? Então eu sempre tento imaginar um robozinho que não compreende emoções tentando descrever a situação. Achei Difícil, uma boa né? forma Não, porque de entender. Mas, por exemplo, aqui, nos outros também é tudo avaliação. Meu pai é um homem bom, Maria acho trabalha também. demais, Luiz é Também agressivo. Uhum. Agora, a Cláudia Também foi a primeira da fila todos os dias dessa semana, tudo bem, porque estamos vendo, né? Sim. Aí, meu filho frequentemente, bem. Antônio me disse que não fico bem de amarelo também. Ele tá. É uma observação. Ele disse. Também acho. Né? Sim. Minha tia reclama de alguma coisa toda vez que falo com ela. Toda vez, né? Tipo, provavelmente Toda vez. toda vez. Difícil, né, cara? Toda Difícil ser toda vez. E olha Nossa, só. eu acho que isso eu faço demais, cara. Eu faço demais isso. Você nunca, você sempre. Nossa, é muito difícil. Isso. E olha só. Quando eu tava fazendo o teste, eu acabei de ver aqui que eu virei a página, eu vi que eu tinha grifado. Ele vai falando depois número por número, né? Aí ele falou assim, ó. Número 1. Se você circulou esse número, discordamos. Ele não disse você está errado. Ele disse discordamos. Sim, eu achei muito legal isso. Lido, que eu grifei. Então, porque ele acha. Peraí, então é para circular a observação. Então. Mas tá fácil. Como é que alguém vai falar que não? Não? Mas assim, cada um, sabe, ele vai explicando, né? Mas a 3 eu tenho que falar para ele. Discordamos. Porque, não, peraí. Eu concordo com ele. Tá errado isso aí. Peraí, o número de. Que seja uma observação, dá para ser essas pegadinhas de vestibular. Então é para circular a observação. E aí ele fala: se você circulou esse número, estamos de acordo. Em que se fez uma observação a qual não estava associada. Eu não entendi essa frase. Nenhuma avaliação. Estamos de acordo em que se fez uma observação. Peraí. Ó, eu circulei o número 3. Eu circulei. Então, eu e o autor estamos de acordo. Não, mas eu não entendi nem a frase. Ele tá falando, então, ó, nós quem circulou, estamos de acordo. Em que se fez uma avaliação, ali naquela frase, uma observação, a qual não estava associada a nenhuma avaliação. Ele considera que não, que foi só observação sem avaliação. Eu acho que cabe recurso capciosa. Acho que dá para anular. Entra com recurso, vai ganhar mesmo ponto. É isso. Mas eu acho que ele já colocou, tipo, discordo. Porque, lógico, ele é todo didático e tal, ele jamais ia falar você está errado. Você é casado com essa frase. Tipo... Inferno. Pode ser maravilhoso, Bruna. Sei, Pode ser. Mas eu acho que ele já fez isso porque, óbvio que se você interpretar a situação de um jeito diferente, que nem esse negócio do Marcelo que você tá falando, mas, tipo, por que eu ia falar o Marcelo não pediu minha opinião se eu não tivesse, tipo, do nada, assim, uma observação totalmente aleatória? Não faz muito sentido. Então, você criou um contexto na sua cabeça que isso não é uma observação, mas no contexto que ele criou na cabeça dele, era. Então,
falta, Exato. tipo, eu precisava um pouquinho desenvolver mais, assim. Mas eu acho que só deu essa margem porque a frase foi construída partindo do outro, não de mim. Não tá em primeira pessoa. Mas todas Porque as do outras também outro. estão falando Não, do outro mas do outro estão falando de coisas que eu tô vendo. Sabe assim? Tipo, a Cláudia foi a Mas primeira da você fila. também viu que o A Marcelo não Lúcia. te fez, não perguntou a sua opinião. Mas é porque daí a gente não tem mais informação sobre o contexto. Sim, Assim, eu não exatamente. preciso de contexto para saber que ela roeu a unha, para ela saber que ela ficou na primeira da fila. Não preciso. Agora aqui eu preciso de saber. O que eu achei que é que, por exemplo, para mim, tá, o que me fez entender o número 3 como apenas observação é porque eu não achei que ele estava falando, tipo assim, ao invés de falar assim, o Marcelo. Ah, então, é isso que eu imagino que seja a situação recorrente, deve ser tipo assim, ó, Marcelo nunca pede minha opinião, entendeu? Ah, Marcelo nunca não sei o quê, entendeu? Eu imagino que seja algo desse tipo. Sim. E aqui não, ele falou assim, olha, Marcelo não pediu minha opinião durante a reunião. Pronto, é uma forma de se expressar sem coisa, né? Mas é que eu acho que um jeito de se expressar é falando de si, sabe? Não do Marcelo. Pobre Marcelo. Às vezes ele nem era uma reunião que ele ia ouvir opinião. Às vezes era só uma que ele ia falar mesmo, na vertical. Você claramente não tem participado de muitas reuniões, Bruno. Não tenho, Tereza. Só assim, ó, só desse tipo de reunião que eu participo. Amanhã tá está. Você acha que tá muito paz e amor, não? Né? Muito Haribo. A sua cabeça. Não é assim, Tereza, que funciona? Gente, um segundinho que eu vou ter que atender o telefone, 1 minuto. Tá bom, amor. Vou dar um pause aqui, então, na gravação. Peraí. Pra gente poder falar umas groselhas, Tereza. Vamos. Ai, meu Deus. Pronto. Então, para interromper, voltamos aos comerciais. Então é isso, né, gente? Que a gente estava falando do Marcelo, que fica aí não pedindo opinião pra gente. Eu que claramente não estou frequentando reuniões, segundo a Tereza, é um julgamento da Tereza, eu achei. Né? Porque às vezes eu estou frequentando reuniões, mas as minhas reuniões são equilibradas, entendeu? É outro tipo de reunião. Você que fez essa leitura grátis aí. Né? É isso. É isso aí. Oi, Mafalda. Gente, vocês querem falar mais alguma coisa? Então, eu acho que não. Eu acho que esse capítulo aí, ele é fácil de entender, difícil de aplicar. Essa é a minha avaliação. E o que eu acho também mais complexo é que, assim, por exemplo, então nós aqui estamos numa bolha de pessoas que se interessam por CNV e estão atentas a isso. Sim. A questão é... Tentando ficar atenta. Isso, aí eu aqui obtendo um julgamento sobre a atenção da Tereza. Mas, por exemplo, eu acho que o difícil, por exemplo, então, é eu lidar, sei lá, uma situação hipotética com o síndico. Uma situação que eu estou brava e aí eu vou ter que ir lá falar com ele. Então, ele vai falar, poxa, Bruna, mas você também fez barulho aquele dia, você foi muito descuidada. Aí eu que tô com raiva da situação, porque eu tô me sentindo lesada, vou ter que respirar e conversar com o outro. Eu acho que é o difícil. Você tá na dor e ter que, na dor, dar o espaço para o outro escutar, falar, dar contenção. E eu acho que a partir do momento que você consegue começar a fazer isso, você vai mostrando para as pessoas outras possibilidades de agir. Mesmo que elas não saibam fazer, mas elas vão descobrindo que existem outras formas. Então, não precisa ser arrogante, não precisa gritar, não precisa, né? As pessoas vão percebendo, né? Sim. Torcer, né? Pra funcionar. A gente faz uma oração para Nossa Senhora da Comunicação Não Violenta. Nos abençoe. Amém. Né? Eu acho que não sei se vai funcionar 100% das vezes, mas acho que vai ajudar. Vai. Eu acho, né? Ou então, para a gente também ir aprendendo, né? Como sair de conflitos,
né? Porque eu acho que se você você tá lá numa situação de discórdia com alguém e você age de maneira diferente, a pessoa até, peraí, aqui é diferente, então, né? Ixi, então eu nem sei como é que eu tenho que agir, né? Então a pessoa se coloca, ela é obrigada a se posicionar e a se colocar num outro lugar, né? Uhum. Às vezes eu tenho a impressão que essa tática aí pode parecer um pouco irritante, às vezes, porque, tipo, ela é muito. Às vezes parece um pouco, pra mim, aquela fase do porquê das crianças, sabe? Tipo, você tem que ficar indo atrás do motivo. Por quê? Mas por quê? Mas por que você tá se sentindo assim? Mas por que você tá. E aí, às vezes, eu imagino que certas pessoas podem simplesmente se irritar e te dar um murro na cara. Mas aí também, às vezes, assim, ao invés de a gente perguntar por quê, é a gente mostrar para a pessoa como que a gente está percebendo ela, né? Ah, então tá, então eu tô Uhum. sentindo que você tá muito desconfortável com essa situação. Aí, né? Do que às vezes pergunta por quê. Porque às vezes o Não. porquê fica difícil, né? Não, porque é ruim, mas mesmo você fazendo isso, sabe? Tipo, às vezes a pessoa tá puta e você vai lá e fala: Ah, então você está querendo dizer que você está desconfortável com a situação? A chance de você levar um soco na cara também existe. Ah, eu sei porque eu tive essas situações com uma pessoa do trabalho que era muito assim, sabe? Ah, então a minha necessidade é tararara, tipo, meu Deus do céu, vamos mais Sabe, eu só agilizar. quero ficar puto aqui 5 minutos, me deixa ficar puto, não fica querendo destrinchar e me fazer ficar em paz. Eu quero ficar puto. Isso. Agora eu não tô na hora de observar as minhas sensações, tô na hora de pôr fogo no parquinho. Isso. Inferno. Sai de perto que eu vou pôr fogo. Sai, abaixa que é tiro, né? Que é isso. É isso, gente. É isso. Vocês Tranquilo. viram o título do próximo capítulo? Nem olhei, deixa eu ver. Qual que é, Tereza? Identificando e expressando sentimentos. Ai, A nossa. máscara, Sou péssima nisso. identificando e expressando. Então, mas Nem meu interessante isso. capítulo, já sei que eu sou péssima. Identificando e expressando os sentimentos de quem? Porque a diferença de O Vamos. seu, né? identificar, Eu a acho que é o diferença seu de o também. meu, né? A diferença de Eu acho que identificar e é. não julgar. Temos que ler, mas eu É, imagino que Mas seja sabe que eu nosso, acho né? que, gente, o julgamento, eu acho que ele é sinônimo de comportamento reativo. Foda. O que vocês acham? todos os julgamentos. Julgamento. Não, é uma coisa que eu tô pensando aqui. Porque, por exemplo, se eu identifico uma situação de perigo, eu me posiciono. Mas às vezes eu posso, por exemplo, lá no Rio, era muito ruim isso. Assim, se alguém começava a correr, alguém já gritava arrastão e ficava todo mundo com medo e correndo e não sei o quê. Aí uma amiga minha uma Uhum. vez contou, né, que eles estavam no túnel, acho que no Rebouças, no túnel lá, ou no Angel, sei lá eu. E aí alguém gritou arrastão. E aí ela tava no ônibus e de repente alguém levantou e todo mundo fechou a janela do ônibus com aquela bagunça, todo mundo largando os carros e correndo no meio do túnel. Até a hora que o motorista falou: Ah, foda-se, eu vou abrir a porta e se vocês quiserem sair, você sai. Todo mundo saiu correndo do ônibus com medo. E ela começou a sair correndo também, não sabia mais nada, mas assim, ela não tá vendo nada, nada. Aí ela perdeu o ônibus dela, por fim, que na correria achou uma amiga, que dela pegou uma carona de carro e foi embora. Mas assim, procurou notícia, porque ela perdeu o ônibus dela no túnel. Procurou notícia, não teve ninguém teve um grampo de cabelo furtado ou roubado, né? Então, aí é que tá o negócio assim. Então, foi um julgamento, sabe? É quase que julgamento precipitado é quase que for sinônimo. Agora, na hora que você tá ali, então você olha, observa a situação e identifica. Tem perigo ou não tem perigo? Isso que eu quis dizer, assim, sabe? Será que o julgamento, ele é igual a um comportamento reativo e quando você identifica, que é uma outra palavra, aquilo que a gente estava falando de usar as palavras, né? Então, se eu identifico, eu não estou julgando? Vamos trazer isso para nossa uma realidade, então um julgamento. Então, estou discutindo, a gente, sei lá, a gente está discutindo com a nós trabalhamos juntos, está discutindo com a nossa chefe, a gente está julgando a nossa chefe. Como que entraria a Por reação? exemplo, eu tô julgando que ela tá
me tratando mal, e aí eu entro no comportamento reativo de brigar, ou então de falar mal dela, ou então de fazer alguma coisa. Mas, Agora, eu posso identificar coisas nela que não me fazem bem e que não conversam com a minha maneira de ver as coisas. E aí mas é... eu me posiciono. Aquilo que a gente falou de responsabilidade, que a gente, sem brincadeira, aquilo que a gente falou de responsabilidade está me atormentando, tá? Eu queria deixar isso claro. E aí, e aí eu me responsabilizo, daí ou eu peço demissão, ou eu identifico que ela é assim, então eu já sei que na hora que ela estiver assim, eu não dou bola, sabe assim? Eu aperto mute. Mas aí, o julgamento que é reativo? Não, foi só uma coisa que eu joguei aqui pra gente ficar pensando. Então, é por isso que eu tô perguntando. Eu tô pensando, não sei Julgamento, se... eu entendo que talvez essa palavra, aquela coisa que a gente falou também de usar as palavras. Então, às vezes, quando alguém fala julgamento, eu entendo que a pessoa tá julgando assim, blá, 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 de maneira deliberada e talvez entrando no comportamento reativo. Agora, eu entendo que se eu parei, entendi, olhei, analisei, percebi, bababá, aí eu identifico um caminho e uma ação a tomar, não uma reação. Não sei se faz sentido. Entendi. O julgamento pode levar a um comportamento reativo. É isso que eu estou aqui falando, sabe? Entendi. Eu acho que isso casa com aquilo que ele fala no texto, né? Que eu não tô achando agora. Eu não Que a acho Rê que quando você trouxe. identifica, é aquela coisa de escolher as palavras certas, Uhum. né? Por exemplo, vai, gente, nós somos aqui, mulheres, né? Se eu vou pegar uma carona, eu julgo um cara suspeito e não entro no carro, então não pego a carona. Posso estar sendo muito escrota e precipitada. Mas, a partir do momento que eu tô ali, que eu me conecto e eu sinto e eu identifico uma situação de perigo, eu não vou. Se eu percebo, identifico que tá tudo bem, percebo, sabe, o ok, então eu vou na ação ao invés da reação. Então, por exemplo, se eu tô andando na rua e alguém puxa meu braço, sabe assim? É lógico que a gente vai ter, às vezes, talvez a reação de fazer assim, né? Então, sabe, gente? Vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer? Sim. Eu acho que em algumas situações sim, mas eu acho que não sempre, Bru. Sim, essa é a palavra. Até porque o julgamento, assim, também pode ser uma. Você pode julgar. O julgamento nem sempre é negativo, na verdade. Então, é isso que eu tô querendo Às vezes pensar, da você escolha da julga palavra. uma coisa boa, sabe? E aí você não vai entrar num comportamento reativo necessariamente, mas vai continuar sendo um julgamento e você pode estar errado. Isso. E não é porque foi errado, Então, por exemplo, se foi um comportamento ativo, não quer dizer que eu vou ter sucesso. Sim, E se for reativo, não necessariamente quer dizer que eu vou ter um fracasso. exatamente. Que merda! Ou Às seja, vezes você pode ter julgado o cara, você vai pegar a carona do cara e você fala, não vou. Você julgou, você acertou, você não foi e você se salvou. Então, isso. Exato. Ou seja, não tem regra não, gente. Nem sei por que a gente tá lendo esse livro, então. Queima. Colocar fogo nessa merda. Eu acho que tudo também vai variar também do tempo que a gente tem, né? De resposta, do tempo que a gente tem para trocar, né? Pra exatamente. sentir. É que também a gente pegou um exemplo muito extremo, né? Assim, Sim. É tipo, que eu não a gente consigo julgou pensar o num cara exemplo. Mas enfim, eu acho que é o que o cara falou, a gente sempre vai julgar, a gente cresceu nessa sociedade julgando, é impossível a gente não julgar. É só importante a gente saber que a gente faz isso e tentar se corrigir. E tentar perceber o tanto que isso tá. O tanto que eu tô querendo, talvez, por esse caminho do julgamento, então talvez querer falar as minhas coisas a partir disso, né? Então eu tô nessa coisa do que eu julguei que você é alguma coisa, o que você falou alguma coisa, e a partir desse negócio que eu julguei, eu já vou, né? Eu acho que Me parece que... Desculpa. não, acabei já. Não, e me parece que uma coisa que pode ajudar muito nessa questão
do julgamento, se tá certo, se tá errado, se tá, né, que é certo e errado, mas enfim, me parece que, assim, quanto mais... por que eu tô pensando... Tá, deixa eu voltar meu raciocínio. É porque a Rê falou a história assim, às vezes você tem o julgamento, aí você não vai, aí você se salvou, aí, né? Aí o que eu pensei? Que uma das coisas que parece que pode ajudar nessa hora é o tanto que você se conhece. Me parece que quanto mais você se conhece, mais você vai aprender a confiar no que é intuição e no que de fato é um julgamento que não é tão barulho, bacana. Meu Né? no que é barulho da rádio, da cabeça. É. Ou seja, noves fora a gente cai no quê? No tempo e na presença. Né? É isso, É isso então, aí. pessoal. É isso. Boa sorte pra gente. É isso. Droga, aquelas. Oi! Então. Oi, é que travou, a gente entrou no túnel. Então é isso, né? Então Vamos, isso. Vamos? Beleza, então, meninas. Beleza. Boa 2020, noite. achei ótimo. Bom Eu amo estudo. vocês, eu tô morrendo de saudade. E Ai, até nem me mais. fale. Nem fale. Beijinho. Beijo. Tchau, Beijo, tchau. tchau.